Mas quando a gente fala de regras, nós não temos somente que pensar se o benefício é consignável ou não, se o benefício está bloqueado ou não. A gente também tem umas informações adicionais, porque podem existir situações nas quais o cliente tem um representante legal. Vamos falar sobre isso. O que é o representante legal? Imagina que a cliente se aposentou, mas ela tem algum tipo de limitação que não permite que ela faça todas as atividades que precisam ser feitas. Por exemplo, ir lá no INSS, fazer todas as validações, cadastros, assinaturas, ou que por algum motivo ela não consegue ir lá no banco para fazer o saque e tudo mais, então precisa que alguém responda por ela e tenha acesso à conta dela para conseguir fazer todo esse processo. Ou até mesmo que é uma criança que tem algum tipo de deficiência e que recebe um benefício do INSS, é a mãe que precisa representá-lo e fazer todas as coisas. Então, quando existem esse tipo de situação, o cliente tem representante legal, que é uma pessoa que pode representá-lo perante o INSS, porque ele não consegue fazer algumas atividades ali que são necessárias em relação à gestão e manutenção do benefício. Beleza? Até o ano de 2022, clientes que possuíam representantes legais, eles não eram elegíveis para o consignado, não eram elegíveis pelo próprio convênio. O próprio convênio analisava ali, tem representante legal? Não é elegível para consignado e acabou. Porém, agora em 2022, como eu falei, a gente teve a inclusão de novos benefícios, como o BPC Loas e tudo mais. E muitos beneficiários do BPC Loas, por exemplo, são beneficiários que possuem representantes legais. Então, houve um apelo também para que os bancos atendessem clientes que possuem representantes legais. Feito isso, o INSS liberou a possibilidade de atender representantes legais. Então, o INSS falou, ó, se esse cliente tiver representante legal, se ele quiser fazer, eu vou averbar, beleza? Agora, fica a critério do banco se ele quer fazer ou não. E aí que entra a próxima parte. Então, agora, clientes que têm representantes legais podem sim fazer consignado, mas o banco vai avaliar ali todas as regras que esse cliente precisa cumprir para que ele possa fazer o contrato, tá bom? E adivinha onde é que estão todas as regras de representante legal? No roteiro operacional. Lá no roteiro operacional ele vai te falar absolutamente todas as regras. Se ele atende, se atende a partir de qual idade que esse representante legal precisa ter ou que o titular do benefício precisa ter. Também fala lá toda a questão de esse representante legal, se ele for um parente de primeiro grau, quais são as documentações que são necessárias. Se não for um parente de primeiro grau, quais são as informações que são necessárias, se atende, se não atende. Então, tem uma série de regrinhas que eu não posso trazer aqui, porque podem mudar e porque estão todas no roteiro operacional. Então, veja o roteiro operacional quando você for atender representantes legais. Mas hoje, representantes legais podem fazer consignado, tá bom? Mas, além de representantes legais, nós também temos clientes que possuem procuração. Então, vamos falar mais sobre esse caso. O que é uma procuração? Imagina que esse cliente, ele já é aposentado, já recebe o benefício dele, ele é responsável pelo benefício dele, ele não tem representante legal. Mas depois que ele passou a receber o benefício, aconteceu alguma coisa, ele teve, sei lá, um AVC e agora ele não consegue mais assinar, ele não consegue mais fazer ali todos os processos, né? Então, ele pode ter um parente ali como procurador dele, entende? E aí, nesse caso, antes não tinha como fazer esse contrato, porque esse cliente tinha que assinar, ele não assinava, era o filho que assinava por ele, porque era o procurador, não tinha como. Hoje, com a validação a partir do digital, se ele tiver um RG lá, um documento que ele assinou e fizer lá toda a validação facial, pode ser que ele consiga finalizar. Assim como quando ele é incapacitado de assinar. Eu quero dizer aqui o seguinte, se o cliente for analfabeto, ele pode fazer, só que aí com outras regras, somente com a formalização física, então tem que ver ali se faz sentido fazer esse contrato ou não. Mas, se ele for incapacitado de assinar, ou seja, ele, por algum motivo, tem um documento que está assinado e quer fazer agora, mesmo que ele não tenha possibilidade de assinar, dá. Mas se no documento dele tiver escrito que ele é incapacitado de assinar, também não tem como. Ele é tido como analfabeto e só pode fazer ali, se você puder fazer a formalização física, entendeu? Então, basicamente, essas são algumas
informações adicionais aí importantes de que você saiba para que você consiga garantir que as suas propostas serão efetivadas.